Abra sua Bíblia no Salmo número 23. Salmo número 23, palavra de Deus, Salmo de Davi. Vamos fazer a leitura do Salmo número 23. E a palavra do Senhor diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, por aquilo que ela tem a nos ensinar, e que haja edificação na tua igreja essa manhã. Que ao ouvirmos a tua voz através dessa palavra, nossa vida seja edificada, o alimento espiritual verdadeiro nos seja dado para crescimento de cada um de nós. Que o Senhor fale ao coração, suprindo as nossas necessidades, Pai, transformando a nossa vida, que a tua palavra, debaixo do poder do Espírito Santo, quebre todas as barreiras e chegue ao nosso coração. Eu entrego a minha vida mais uma vez em tuas mãos, peço tua graça, tua misericórdia, e preciso, Pai, da unção do Espírito Santo, sem a qual não posso ministrar a tua palavra. Que ela esteja sobre mim e que nesta unção, cada um dos teus filhos seja abençoado neste lugar. É o que eu te peço, orando com eles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, quem não conhece, o Salmo 23, salmo que ficou muito famoso, muito conhecido, até por quem não é cristão, Eu já vi pessoas que não são cristãs citando este salmo. Mas é um salmo de Davi. Davi, rei Davi, um homem escolhido por Deus, que a Bíblia vai dizer mais tarde, foi escolhido porque é um homem segundo o coração de Deus. Foi assim que Deus se referiu a este servo. É um homem que na sua caminhada a Bíblia não poupa nenhum de seus erros, mas também fala de muitos dos seus acertos, fala de toda a sua vida e das suas experiências. Mas esse homem, segundo o coração de Deus, escreveu este e tantos outros salmos que você tem aí na sua Bíblia, retratando esse relacionamento dele com Deus. Eu creio que o assunto principal dessa palavra é relacionamento. É esse relacionamento que nós precisamos ter com Deus. Quem é Deus para nós? Quem somos nós para Deus? Como a gente se relaciona com Ele? E o Evangelho, irmãos, se traduz em relacionamento. O Evangelho é Deus conosco, Jesus, Emanuel, Deus que se fez carne e habitou entre nós, Deus que veio ao encontro do homem. Antes o homem não podia ter acesso a Deus, mas a Bíblia diz que por Jesus foi aberto um novo e um vivo caminho pelo qual podemos chegar a Deus. Então temos comunhão, podemos ter relacionamento. E se o Evangelho não for relacionamento, ele não pode ser mais nada, irmãos. Se você apenas tem uma crença em Deus, mas isso não se traduz num relacionamento, você continua separado. Porque não é importante você conhecer pessoas. O importante é você se relacionar com elas. A gente conhece um monte de gente. Pela internet você conhece um monte de gente. Mas com quantas você tem relacionamento? Então não é importante conhecer Deus ou saber sobre Deus teologicamente, entender sobre Deus. Mas o importante é ter relacionamento. E o que esse salmo fala é do relacionamento de Davi. Esse homem segundo o coração de Deus, que tinha com Deus um relacionamento especial. E que não é privilégio dele, que pode ser assim para qualquer um de nós. E ele apresenta Deus nesse relacionamento como esse pastor zeloso. Ele usa este exemplo ao dizer logo no primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor.
E isso para aquela cultura era muito significativo, porque era uma figura conhecida, entendida. O próprio Davi era pastor de ovelhas, né? O próprio Davi exercia essa função, né? Esse trabalho. Então ele sabia muito bem do que estava falando, e ele apresenta Deus aqui como esse pastor que cuida, que expressa todo o seu cuidado com a vida da sua ovelha. E talvez, como eu disse, este salmo é muito conhecido, é muito falado, mas talvez pouco entendido no seu significado e não é vivido pelas pessoas. Porque uma coisa também sou eu conhecer a palavra de Deus. E outra coisa completamente diferente sou eu viver a palavra de Deus. Eu a conheço, mas eu preciso vivê-la. Muita gente conhece o Salmo 23, muita gente conhece o Salmo 91 e tantos outros famosos aí, mas eu vivo essa palavra ela é praticada na minha vida. Então, se há um Senhor que é o meu pastor, eu sou a sua ovelha, e eu me sinto como tal, e eu vivo assim, dessa forma, porque ele retrata aqui nesse salmo a experiência dos filhos de Deus com o seu Deus. Você acredita que você é filho de Deus? Então você tem que viver como um filho de Deus. Você tem que ter com o seu pai esse relacionamento. Você acredita que o Senhor é o teu pastor? Então seja a sua ovelha, não é? A gente precisa ser aquilo também que nós acreditamos. Esse pastor, falado aqui por Davi, embora Davi ainda não o conhecesse, essa é a figura de Jesus. Porque foi Jesus que assim se identificou. Se nós olharmos para o Evangelho segundo João, no capítulo 10, no versículo número 11, olha o que é dito: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem disse isso? Jesus. Ele se identifica: eu sou o bom pastor. O pastor que Davi falava aqui, mesmo sem conhecê-lo, já era Jesus, a figura de Cristo, o Deus que veio habitar conosco e veio para ser o pastor e dar a sua vida em prol das suas ovelhas. E eu sou ovelha, eu sou filho desse Deus, a quem muitas vezes chamo de pai. Eu preciso entender isso para ter um relacionamento. Como eu disse, muita gente conhece o Salmo 23, mas quem é filho de Deus? Todos são filhos de Deus? Não, irmãos. A Bíblia não diz isso. Se você ler o mesmo Evangelho segundo João, no capítulo 1, no versículo 12, está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então João diz que apenas aqueles que receberam a Jesus e creram no seu nome, foi-lhes dado o poder de se tornarem, serem feitos filhos de Deus. Então nenhuma criatura de Deus é automaticamente um filho de Deus. Todos somos criaturas de Deus, porque por Deus fomos constituídos. Mas o filho é aquele que é feito, que é transformado. Porque Deus só tem um. O unigênito de Deus, a Bíblia diz, é Jesus. Mas Deus nos adota como filhos quando cremos em Jesus. Quando o recebemos como Senhor da nossa vida. E aí nos tornamos seus filhos. Aqueles que creem se tornam filhos de Deus. E como filhos, esse salmo se aplica à nossa vida. Nos tornamos as ovelhas por quem o bom pastor morreu. E agora precisamos ter com ele um relacionamento. Se eu sou seu filho, se ele é o meu pastor, se eu sou a sua ovelha, essa palavra me garante alguns cuidados que eu quero comentar contigo essa manhã, olhando para o salmo do homem segundo o coração de Deus, que nesse salmo abre o seu coração para falar do seu relacionamento com o Pai, que deve ser também a marca do nosso relacionamento com Deus. Meu relacionamento com Deus não se limita a estar aqui na igreja, não se limita a cantar alguns louvores durante algum tempo do culto, não se limita a fazer algumas orações aqui com os irmãos. O meu relacionamento com Deus tem que sair dessas portas e permanecer aonde eu estiver. E o sentimento de pertencimento
deve estar certamente guiando o meu coração. E Davi diz no Salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. A primeira coisa que Davi diz aqui no seu salmo, logo de cara, é que esse relacionamento dele com Deus, com esse pastor, traz para ele provisão e traz para ele sustento. Pastos verdes, águas de descanso, nada me faltará, são as palavras que ele diz aqui. Ou seja, eu tenho na presença desse pastor um cuidado da parte dele que cuida das minhas necessidades, das mais básicas, das mais essenciais da vida, como Jesus também disse lá em Mateus capítulo 6, dizendo que Deus cuida de plantas, Deus cuida de animais, Deus não cuidaria de seus filhos? E Davi experimenta isso durante sua vida e compartilha neste salmo a sua experiência, dizendo: o Senhor é meu pastor, não vou ter falta. Veja, isso não quer dizer que eu serei milionário, mas isso quer dizer que a minha falta será suprida, que a minha necessidade será suprida, que a minha carência será suprida. E o que nós encontramos fora desse pastoreio? Nós encontramos um mundo que não nos dá pastos verdejantes, que não nos dá águas tranquilas de descanso. Nós encontramos um mundo que é inóspito para nós, que nos dá capim seco, que tenta nos dar uma falsa paz, uma falsa alegria que não preenche e uma falsa esperança gerada por esses momentos. Veja quantas pessoas no mundo estão buscando as promessas que nós acabamos de ler no versículo 1 e no versículo 2. Que nada me falte e que eu tenha um lugar de descanso, que Ele me faça repousar em pastos verdes e que eu tenha ali descanso junto a estas águas que são revigorantes, que trazem repouso, que todos nós precisamos. O mundo também tem água, o mundo também tem pasto, não é? Você escolhe aonde você quer matar a sua sede, você escolhe de que fonte você quer se alimentar. Mas o bom pastor tem isso tudo para você. Você não precisa correr atrás, isso já está disponível. Ele não deixa nada faltar. E Ele provê cada uma das suas necessidades e te dá o pasto certo que você precisa, te dá a água que certamente é a melhor para você. Só que isso é algo que Ele propõe. E eu tenho direito, porque sou seu filho, porque sou sua ovelha. Mas a pergunta é, eu quero isso? Eu quero este relacionamento? Ou seja, o meu relacionamento com Deus se traduz nessa experiência de vida? Porque o mundo tem para oferecer essas coisas também. Veja, voltando ao Evangelho de João, que é um evangelho que revela também o coração de Deus, no capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 13 e versículo 14, está escrito assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, apontando lá para o poço de Jacó, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele olha para um poço comum, como o poço de qualquer um, como a água que nós temos abundante nas torneiras, e diz: essa água mata a sede, sim, mas ela mata por algum tempo. Logo depois você vai voltar a ter sede, vai ter que recorrer a ela e vai ficar sempre dependente dela. Mas ele diz: a que eu tenho para você é completamente diferente disso, porque essa vai te saciar para sempre. Essas são as águas do descanso que Davi já via no seu relacionamento com Deus. Essa vai te saciar para sempre e, melhor, vai te transformar numa fonte. Você não vai precisar mais recorrer a algo para saciá-lo. Além de ser saciado, você se tornará uma fonte de saciamento. Então, você se torna uma fonte. Você passa a ter esse papel. Veja como muda toda a perspectiva de vida. E é isso que Davi dizia no seu salmo: eu tenho águas de descanso. Ainda em João, no capítulo 7,
Jesus mais uma vez fala de água. E no capítulo 7, no versículo 37 ao 38, ele vai dizer assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, faça o quê? Venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja como muda a vida. Eu antes tenho sede, antes eu sou sedento. E quantas pessoas a gente conhece hoje que são sedentas? E o pior, são insaciáveis. Porque não há nenhuma água que esse mundo possa oferecer que vai saciá-las. E o que você vê hoje não são pessoas com ânsias de todo tipo, ansiedades e ânsias e desejos desenfreados, e querendo e tentando de alguma forma, com alguma coisa, por algum método, saciar, e nunca há a sensação de satisfação. Mas Jesus diz aqui: a água que eu dou é aquela que satisfaz, e ela te torna um rio de água viva, uma fonte que jorra. Ela faz de você não mais uma pessoa carente, mas uma pessoa que provê também. Ou seja, quem olhar para você vai ver a água que jorra dentro de você. E essa água veio de Deus, porque um dia você matou a sua sede em Deus. Então esse relacionamento com Deus precisa fazer isso na sua vida. Você precisa experimentar a saciedade. Você precisa experimentar a satisfação. A insatisfação é algo que não deve mais existir no nosso vocabulário. Nós temos que estar satisfeitos. E a Bíblia diz que é simples. O apóstolo Paulo diz: tendo o que comer e o que vestir, esteja satisfeito. Está todo mundo vestido aqui essa manhã? Todo mundo tomou um café da manhã hoje? Meu irmão, satisfeito. Fique satisfeito. Viva isso. Vive essa água que Deus te deu. Viva esse pasto verdejante. Nada te falta. Pode ser que você não tenha tudo que você deseja, mas aí é outra história. Mas as tuas necessidades, todas elas são supridas por Deus. Todas elas têm um pastor que supre e que te leva para esse descanso, que realmente valem a pena, que saciam, que suprem a sua necessidade. E é essa a relação que tem que se expressar no meu relacionamento com Deus. É muito estranho você ver uma pessoa que diz que é filho de Deus, que diz que é ovelha, que diz que é crente, mas que não tem satisfação. Satisfação. Não digo que não tenha sonhos, não digo que não tenha desejos de coisas melhores, nada disso, tudo faz parte, mas que não está no momento atual satisfeita. Está insatisfeita. Está sempre insatisfeita. Então eu não tenho esse pastor. Então eu não sou uma ovelha, porque se eu sou, eu preciso entender que nada me faltará. Que Deus tem o controle absoluto da minha vida. E no versículo 3 ele diz algo também tão importante: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Duas coisas que são hoje essenciais, sempre foram, mas na época atual ainda se tornam ainda mais escassas: a paz espiritual, o sossego da alma, como ele diz aqui, a refrigeração da alma. Refrigera-me a alma, o bem-estar na alma. Irmãos, a gente vive buscando bem-estar. Você não quer bem-estar? Eu quero bem-estar. O que é bem-estar? É ficar bem. Estar, é ser, né? Estar bem, ser bem-sucedido, né? Estar bem, me sentir bem. Não é o que todo mundo deseja? E quem tem isso para te dar é o pastor, é o bom pastor, é aquele que te tem o bem-estar da tua alma. E o bem-estar da alma é o mais importante de todos. Já preguei aqui algumas vezes, falando que o desassossego da alma é o que faz com que a carne acabe prevalecendo contra o espírito.
Porque a alma que não tem sossego, a alma que não tem paz, ela dá vazão à carne, ela abre a porta para a carne. E é com isso que a gente se afunda em pecados, em situações ruins da vida, porque não há sossego, mas quando a alma sossega, o espírito prevalece. E aí o espírito domina a carne, as coisas espirituais dominam. E o que Deus tem para oferecer para nós é exatamente o que diz Davi aqui: refrigera-me a alma. Uma refrigeração interior dessa alma que não sossega, dessa alma que está sempre com falta, com ânsia. Como a gente vê hoje em dia, os males maiores que o homem enfrenta hoje são os problemas da alma. Na alma está a mente. Quantas pessoas hoje estão afetadas por problemas mentais? Pensa sobre isso, meu irmão. Hoje a gente diz assim, antigamente você dizia, fulano é doente mental. Você pensava num de louco, desvairado, né? Não. Hoje está um monte de doente mental do nosso lado, irmão. Não é porque fazem coisa, mas porque estão doentes na mente. É que a palavra tomou outra conotação, mas qualquer doença na mente é uma doença mental. E nós estamos sujeitos a enfrentá-las sempre, a todo momento. A depressão, a ansiedade, o pânico, todas essas coisas podem chegar, podem bater à nossa porta. Mas temos um pastor que sossega a nossa alma, que nos dá águas de descanso, e estas águas refrigeram a nossa alma. No momento de tantas coisas conturbadas que acontecem no mundo atual, em que as pessoas não têm sossego nenhum e tentam a todo custo, por todos os meios, sossegar a alma. Como já disse em outras mensagens, a pessoa tem a alma aflita. O que ela procura? Eu procuro uma bebida. A bebida vai me fazer relaxar. O que eu procuro? Eu procuro uma droga, porque a droga vai me fazer esquecer. Porque tudo isso é uma tentativa de sossegar a alma. E quem é que tem sossego para a nossa alma? É o bom pastor. Você é a ovelha? Então, no teu relacionamento com Ele, tem que passar por esse sossego. Mas para isso você precisa viver essa palavra. Realmente ler o Salmo 23 como quem acredita nele. Como quem tem convicção. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me leva a pastos verdejantes. Ele me leva a águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça. Ele guia os meus passos. Veja o que Davi está dizendo do relacionamento com Deus. Não é Deus lá e eu aqui. É Deus comigo. É Deus na minha vida. É Deus mudando o meu rumo. É Deus mudando o meu pensamento. É Deus mudando, mexendo com os meus sentimentos. É Deus presente na minha vida. Isso é relacionamento. E é esse relacionamento que Davi ilustra para a gente. É esse bem-estar interior. Que, irmãos, uma má notícia, o dinheiro não pode comprar. Esse bem-estar interior, o dinheiro não pode comprar. O que eu conheço de gente rica, irmãos, que não tem paz na sua alma, não está brincadeira. Gente rica mesmo, não é riquinho não, é ricão. E não tem paz na sua alma. Não tem sossego, está sempre numa ânsia de alguma coisa. Está sempre numa crise, está sempre numa preocupação extrema, está sempre à flor da pele. Refrigera-me a alma. Nós enfrentamos os mesmos problemas que todo mundo. O cristão não é diferente de ninguém no que se refere às lutas que a vida apresenta, aos desafios, a chuva vem sobre bons e maus, como Jesus disse. Então todos nós temos lutas, mas nós temos um pastor, essa é a diferença. Que não apenas está longe, mas está comigo. Que não apenas eu o conheço, mas ele me conhece melhor do que eu. E ele participa da minha vida. E ele guarda o meu coração. E ele toca na minha alma. E ele traz paz para a minha alma. O Salmo número 131, no versículo número 1 e 2. Salmo número 131.
Também de Davi diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, olha o conselho de Davi: fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Há um problema aqui. Davi diz que Deus, ele guia a sua vida e ele refrigera a sua alma. Isso é o que Deus faz. Mas existe uma parte que é nossa. E a nossa parte, Davi cita aqui no verso 2. Ele diz: eu fiz calar e sossegar a minha alma. Queridos, a gente precisa atuar um pouquinho nisso. A nossa parte é fazer a alma calar. A alma fala muito. A alma, que são os seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos. Hoje a gente tem síndrome de tudo que existe. Que há 20, 30 anos atrás ninguém sabia o que era isso, ninguém dava nome. Agora tem a síndrome do pensamento acelerado. Já ouviu falar nisso? Síndrome do pensamento acelerado. Para com ele. Para o pensamento aí um pouquinho. Desacelera, mete o pé no freio. Faça calar e sossegar a sua alma. A alma quer falar. A alma quer dizer: ó, você está triste. Você não presta, você não vale nada, você não tem jeito, tua vida não vai para frente, nada vai acontecer, você vai de mal a pior. E se a alma sossegando, você fala: cala a boca. Cala a boca. Jesus não mandou até o mar e a tempestade se calar? E não disse que se a gente tivesse fé, a gente poderia fazer também? Ora, se um mar e uma tempestade parecem difíceis para a gente, pelo menos a alma eu acho que é mais fácil, ou não? Cala a alma, cala essa boca, não me encha a paciência. Davi diz: fiz calar e sossegar a minha alma. E aí, como criança, me aquietei nos braços. Assim como a criança se aquieta nos braços da mãe, a minha alma é assim para contigo. Minha alma se aquieta em Deus. É fé, irmãos, é relacionamento, é saber que Ele refrigera a tua alma. Mas você tem que aquietar ela, você tem que fazê-la calar, não dar vazão aos pensamentos ruins. A Bíblia diz o que deve ocupar o nosso pensamento. São coisas boas e não coisas ruins. Diz o ditado popular que a cabeça vazia é a oficina do diabo. E a gente às vezes é que deixa o diabo trabalhar lá dentro, porque não enche a cabeça com coisas boas. Se você encher a cabeça com coisas boas, não haverá espaço para as coisas ruins. Mas o que entra na sua cabeça é você que permite. Não deixe ninguém fazer a sua cabeça. Fulano fez a cabeça. Isso muitas vezes a gente fala assim, né? Mas porque alguém deixa também que a cabeça seja feita. Não deixa que ninguém faça a sua cabeça. Sossega a tua alma. Para que essa palavra seja verdade na sua vida, refrigera minha alma. E Deus ainda diz: guia-me pela vereda da justiça. O Senhor tem direção para a gente. Nenhum cristão pode dizer que não tem direção na vida, que não sabe o que vai fazer na vida. Deus tem uma direção para você. Deus guia você pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O bom caminho que Deus tem para cada um de nós. Ande por ele. Uma coisa é Deus ter um caminho, só que Deus também me deu a liberdade de escolher, a liberdade de decidir o que eu quero fazer. Ele te propõe um caminho, mas você anda por ele? Ele te dá uma direção, mas você segue? Ou alguém faz a tua cabeça e te leva para outro lado? Ou alguém te influencia e você então vai para outra direção? Você é livre para fazer, mas não é livre para escapar das consequências das decisões que você tomar. Isso é muito importante de entender, porque Deus tem um caminho, e o caminho de Deus é bom. Na verdade, Jesus é o próprio caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas eu sou livre para escolher o meu caminho.
E para onde eu vou? Depende de mim mesmo. Se eu escolher o bom caminho, eu estarei seguro. Se eu escolher o bom caminho, eu estarei na presença do pastor e terei com ele esse relacionamento pastor-ovelha. E o Senhor está sempre pronto a nos ensinar. No Salmo número 32, no versículo número 8, está escrito assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus está dizendo que Ele vai te dizer, Ele vai te ensinar o caminho que você deve seguir e vai te dar conselho. Ele vai ensinar, uma coisa é ensinar, outra coisa é você ir. Você aqui é ensinado, amém? Você é ensinado na verdade aqui na igreja? Você é ensinado na verdade, todos nós. Agora eu quero essa verdade? O caminho me foi ensinado, mas eu quero ir por esse caminho ou eu quero ir por outro? Me foi dado o conselho, mas eu quero esse conselho ou eu não quero? Ou eu não quero segui-lo? Então o caminho está aí. Esse relacionamento com Deus vai te dar sustento, vai te dar paz, vai te dar saúde espiritual, saúde na alma, vai dar direção para a sua vida, mas você precisa buscar, você precisa seguir aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Continua Davi no versículo 4 dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui Davi fala de outro aspecto desse relacionamento com Deus. Quem está com Deus tem da parte dele segurança e proteção. Segurança e proteção. Não é o que todo mundo quer? Segurança e proteção não é o que todo mundo busca. Só que nesse versículo 4 tem um outro item que nem todos querem. Segurança, proteção e correção. Você quer correção? Correção é meio chato, né? A gente preferia só a parte boa do negócio. Mas o que Davi está dizendo aqui é que há em Deus proteção, segurança, mas também a correção. E ele fala aqui do bordão e do cajado, e fala desse consolo, né, produzido por esse bordão e por esse cajado, que na verdade também é uma forma de correção, para mudar o rumo, para mudar o comportamento, e isso é necessário, mas isso faz parte da proteção. E aqui Deus diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E aqui é preciso a gente refletir. Eu sou de Deus, eu sou seu filho, eu sou sua ovelha, mas às vezes eu me meto no vale da sombra da morte. Às vezes eu acabo transitando por ele. Mas mesmo lá, não deixei de ser sua ovelha, não deixei de ser seu filho. A mensagem de Davi é clara quando ele fala isso para nós. Deus está sempre comigo, por onde quer que eu andar, em qualquer lugar que eu for. E isso inclui o vale da sombra da morte, que ninguém gostaria de passar. Mas às vezes a vida nos empurra para lá. Sem você menos esperar, você vai parar no vale da sombra da morte. Mas Davi diz: ainda que isso aconteça, eu não vou ter medo nenhum, porque eu sei que tem alguém comigo ali. Eu sei que o Senhor meu Deus, o meu pastor, que me protege, está comigo. Quando eu passo por esses lugares tenebrosos, quando eu vivo essas experiências difíceis, há um Deus que está comigo em qualquer lugar. Mas esse mesmo Deus tem um bordão, tem um cajado, e isso traz consolo, traz correção para a minha vida, e isso é muito bom, saber que eu sou cuidado. Irmãos, o que nós precisamos, o ser humano precisa proteção, precisa de cuidado. Os filhos precisam de proteção e cuidado. O filho a quem você não ensina, não corrige, não terá um bom futuro. Pelo contrário, ele sente falta da correção, ele sente falta da disciplina. A falta da disciplina não é nenhuma vantagem, muito pelo contrário. É uma passagem para a perdição. Porque a palavra de Deus diz que Deus faz isso conosco. Veja em Hebreus, no capítulo 12,
no versículo número 6. Carta aos Hebreus, capítulo número 12. No versículo número 6 está escrito: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Você é um filho que Deus recebeu. Lembra do que eu disse, João 1,12? Deus te adotou, te recebeu como filho, mas Ele te açoita, Ele te ensina, porque Ele te ama e Ele corrige a quem Ele ama. Relacionamento com Deus passa por correção. Passa por todas essas coisas boas, sustento, provisão, cuidado, refrigério de alma, mas também passa por correção, que é importante e que é uma prova de amor. E veja mais o que diz João, capítulo 10, voltando ao Evangelho segundo João. No capítulo 10, no versículo 27 e no versículo 28, está escrito assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Essa é a proteção. O cajado corrige, mas também protege. Mas também garante que você está sob domínio, que você não é bicho solto, mas que você é bicho cuidado. Entendeu? Deus está cuidando de você. Deus está com você. E mesmo no vale da sombra da morte, você não precisa ter medo, porque Ele está ao seu lado. E aqui a promessa que Jesus faz é maravilhosa, porque Ele diz claramente: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. E elas fazem o quê? Seguem. Você tem ouvido a voz de Jesus? Na palavra? Então siga Jesus. Esteja perto dele. Esteja próximo, porque há uma garantia, como ele diz aqui nesse texto que a gente leu: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém vai roubá-las da minha mão. É bom estar nas mãos de Deus, porque ninguém pode te tirar dali. Esse é o lugar que Deus quer você, nas suas mãos. É assim que Ele quer ser o seu pastor, que cuida de você, que provê, que traz paz para a sua alma e que transforma a sua vida. Continua Davi dizendo no verso 5: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O símbolo aqui é o símbolo de força e de poder. A mesa na presença dos adversários. O transbordar do cálice, a unção sobre a cabeça. Símbolo de força e de poder. Força que vem da unção de Deus, que é aquela que nós precisamos. Sem ela, não conseguimos fazer nada direito. Tudo que devemos fazer para o Senhor, e quando podemos fazer alguma coisa, vem da unção de Deus sobre a nossa vida. E Ele tem essa unção. Essa unção para colocar sobre aquele que está com Ele, que é a sua ovelha, que está em suas mãos, e tem então da parte de Deus esta unção. E o poder de Deus que transborda em nós. A mesa na presença dos adversários. O status que Ele te dá de alguém que Ele guarda, que Ele protege. E como diz também o texto em João capítulo 10, no versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Poder que transborda. O meu cálice transborda. A vida que transborda em você. A vida em abundância que Deus veio dar para todos aqueles que o buscam, que creem nele e que se tornam seus filhos adotivos. E assim Deus tem esse relacionamento para ser estabelecido por cada um de nós. Se você não está vivendo isso, você está vivendo aquém do que a vida cristã realmente deve ser. A vida cristã não é só frequentar uma igreja, não é só dizer algumas palavras e cantar algumas músicas, mas é viver isso. Viver isso aqui quando você está aqui e quando você está longe daqui. Viver e saber que há um pastor
que cuida de você, que te protege, que te dá paz, que te dá força e poder, que tem te dado unção para você fazer o que precisa ser feito. E por fim, Davi traz aqui uma reflexão e uma certeza. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O que é isso? É uma afirmação. Eu tenho certeza de que todos os dias da minha vida eu serei acompanhado pela bondade e pela misericórdia. Eu tenho essa certeza que Deus está comigo todos os dias da minha vida. Você precisa ter essa certeza. Deus não está com você só quando você ora. Deus não está com você só quando você se lembra dele. Deus está com você todo o tempo. Mas seja ovelha, seja dependente de Deus, seja submisso a Deus. Ovelha não se revolta contra o pastor, irmãos. Ovelha não faz o que quer. Ovelha obedece. E essa obediência é que faz ela ser guardada e protegida. E todos os dias, bondade e misericórdia. E Davi termina dizendo: habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Habitar na casa do Senhor para sempre. Ele fala de intimidade, ele fala de comunhão. Estar na casa é comunhão. Lembra quando eu preguei a mensagem do Apocalipse aqui, a série As Igrejas? E foi dito lá no capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus do lado de fora, querendo entrar na casa, que era aquela igreja, que se chamava como Igreja do Senhor, mas ele não era o dono daquela casa. E agora Davi está dizendo que a bondade e a misericórdia vão segui-lo e que ele vai poder habitar nessa casa. Habitar em Deus. Você gosta do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Essa é a relação. É esse o relacionamento que nós precisamos. Não é de visitar Deus, mas é de morar com Ele. Você visita Deus de vez em quando? Eu visito, eu venho aqui domingo, de manhã, né? Porque quinta e domingo à noite, eu não sou crente não. Né, irmão? Pegou a indireta? Foi no queixo essa aí, entendeu? Pá. Mas é assim, não é assim que funciona. Não é para visitar Deus, é para morar com Ele. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Habitarei para todo sempre. Relacionamento de intimidade. Estar na casa. Quem você leva para sua casa, irmão? É aquele que você tem intimidade. Quem senta na sua mesa é aquele que tem intimidade. E é isso que Jesus está propondo. Que Deus quer com você. Não é que você o visite de vez em quando, mas que você more com Ele. E que Ele esteja presente. E que você seja a sua casa. Que Deus habite em você, aonde você estiver e por onde você andar. Jesus tem convidado muita gente, como foi dito lá em Apocalipse 3:20, dizendo: estou batendo na porta. Abre a porta, quero entrar, quero cear com você, quero participar. E a porta está fechada muitas vezes. E a gente abre um pouquinho quando vem à igreja, faz uma oração, mas depois a gente não vive aquilo que a gente crê. Viva o que você crê. Que a sua fé seja viva na sua vida, para que você tenha um relacionamento com Deus. E quem pode isso? Qualquer um. Qualquer um que creia. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Você é filho porque recebeu esse poder dele. E ele estendeu isso a qualquer ser humano, dizendo lá em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Qualquer um pode se tornar filho.
Qualquer um pode ter um pastor que cuida, qualquer um pode ter um suprimento, qualquer um pode deixar de ter falta para ter paz, mas isso precisa ser vivido. Não permita que a tua vida cristã seja uma eterna insatisfação, seja uma eterna busca, uma ânsia de algo que você não sabe nem o que é. Em Cristo você já tem tudo o que você precisa. Agora viva na sua casa, habite na sua presença, não seja um visitante apenas na presença de Deus, mas que ela seja permanente na sua vida. Amém? Vamos orar? Fala com Deus agora. Faz a tua oração com o Senhor e faz uma reflexão sobre como tem sido o teu relacionamento com Deus, com a igreja. Fala com Deus agora, é hora de reflexão, nós vamos participar da ceia. E a Bíblia diz que o homem precisa examinar a si mesmo antes de participar. E o melhor exame é esse que fazemos em oração ao Senhor. Aquele que sabe tudo, aquele que conhece todos os nossos pensamentos e necessidades. Fala com Deus agora sobre o que você tem vivido, sobre como tem sido a expectativa da tua vida e qual é o relacionamento que você quer ter com Ele. Se você quer ser ovelha, Ele é o teu pastor. Se você quer ser filho, Ele é o teu pai. Abra teu coração para Deus. Senhor, eu quero ser teu filho. Senhor, eu quero ser tua ovelha. Eu quero viver o que aquele homem que é chamado homem segundo o teu coração vivia contigo. Homem de lutas, homem de dificuldades, que enfrentou problemas, mas que tinha o coração em Deus. Eu quero ser o homem segundo o teu coração, a mulher segundo o teu coração. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor e eu quero poder ler esse salmo dizendo assim: todas essas palavras se cumprem na minha vida. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, porque o Senhor me leva, o Senhor me conduz. O Senhor tem pasto verdejante para mim, o Senhor tem água de descanso, o Senhor refrigera minha alma, o Senhor me guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu enfrente momentos de grande dificuldade, eu sei que o Senhor está ali comigo, o Senhor está com a sua vara, com o seu cajado me corrigindo, me fazendo andar no prumo. Eu sei, Pai, eu quero viver esse salmo, eu quero dizer que o Senhor cuida de mim, eu quero saber que eu habito na tua casa, Pai, todos os dias, e que a tua bondade e a tua misericórdia certamente estarão sempre comigo. Eu quero ler essa palavra e quero dizer: isso é a minha vida, esse é o meu relacionamento com Deus, eu vivo isso. Que assim seja na vida de cada irmão, Pai. Que nós possamos viver a verdade da tua palavra e, como ovelhas do Senhor, descansar, sabendo que há um Deus que cuida de nós e que nós estamos nas tuas mãos e que ninguém pode nos tirar dali. Ninguém, nenhuma tribulação, nenhum demônio, nenhum adversário pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Dá essa paz ao meu irmão e à minha irmã. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém.